Olá, pessoal. Vamos então para esse item 2.5 do capítulo 2, onde nós vamos usar um pouco de tudo que nós já vimos para entender um pouquinho o que são propagadores. Esse conceito vai nos ajudar a entender um pouco também das integrais de trajetória de Feynman. Veja que nós vamos dar um tratamento para esse tópico aqui bastante resumido. E esse capítulo 2, você vai perceber que tem muitas coisas no livro que a gente está pulando também, até para poder caber dentro do nosso cronograma. Então, vamos dar uma olhadinha. Você vai ver que nesse tópico, todos os conceitos a gente já viu anteriormente, todas as manipulações matemáticas a gente já viu anteriormente, e os propagadores eles vão nos auxiliar no seguinte sentido, para dar um entendimento no seguinte sentido. Veja que nos tópicos anteriores nós vimos que se eu estou na representação das posições, eu posso ter uma translação no espaço, mas quando eu vou para a dinâmica, eu posso ter também uma evolução temporal. Então, o propagador, ele traz para nós, né, uma operação na qual nós vamos conseguir visualizar um estado que está numa posição e num instante inicial, e aí ele evolui para uma outra posição num outro instante, coisa que até agora a gente estava vendo separadamente, não é? A translação no espaço e a evolução temporal. Agora, vamos pegar coisas que nós já vimos anteriormente, né? Por exemplo, aquela expressão para evolução temporal de um estado qualquer, alfa. Então, esse alfa no instante t, ele vai evoluir no tempo de acordo com essa função exponencial aplicada sobre o alfa no instante t0. A gente não está mais considerando t0 igual a zero, tá? Voltamos para o caso mais geral e é por isso que aqui vai aparecer t menos t0, mas só muda isso. Vimos, então, que nós podemos expandir esse estado em termos dos autovetores de um operador A que comuta com o hamiltoniano. Então, para fazer a expansão desse estado na base dos autovetores a linha, não é, desse operador A, a gente escreve essa somatória aqui, onde esses termos aqui são os coeficientes de expansão, né? Aqui são os autovetores da base, a linha, que você soma por todos os vetores da base. Então, nós podemos ainda escrever essa expressão na representação de coordenadas. Quando eu vou para a representação de coordenadas, eu estou dando o tratamento das funções ondulatórias, né? Nós vamos chegar naquelas funções de onda de Schrödinger. Então, para mudar de base, né? Para ir para a base das posições, a gente simplesmente multiplica essa expressão toda pelo Bra de x duas linhas e eu vou ter a projeção desse estado alfa nessa base das posições x duas linhas. E aqui, agora a gente passa a ter o coeficiente, tá? Mas aqui você perceba que nós já temos aqui uma função de onda. Nós vamos reescrever essa expressão em termos do coeficiente de expansão, que está aqui, e dessa função de onda nas posições. Lembra que anteriormente a gente viu que o termo da função de onda que dependia só de x, a gente chamou de u, né? Então, vai ser um u de x duas linhas. Então, fizemos essas duas substituições aqui. Agora, vamos relembrar que esse coeficiente de expansão aqui, ele pode ser escrito também na representação das posições, né? Se a gente usar a relação de completeza para x aqui, né? Então, nós vamos ter uma integral e aqui, novamente, né? Eu vou ter agora duas funções aparecendo nessa integral. Então, o que eu fiz daqui para cá? Eu só fiz uma mudança de base, usando a relação de completeza em x.
Então, perceba que essa é a função de onda de Schrödinger, né? Na posição x' e no instante t0. E essa é aquela função de onda que a gente já tinha falado anteriormente, que depende somente das posições. Mas agora, veja que eu não tenho o produto interno de XA, eu tenho de AX. Por isso que apareceu aqui, ó, o complexo conjugado dessa função. Então, reescrevendo esse coeficiente de expansão nesse novo formato, nessa expressão aqui de cima, o que nós vamos ter? Esse U de A' x duas linhas está copiado aqui. Aqui eu vou substituir esse coeficiente de expansão que aparece aqui e trago a exponencial para cá, né? Então, vocês percebam o seguinte, ó, eu tenho aqui a função de onda no instante t0 e na posição x', tá? Dentro dessa operação aqui, mas que vai me levar à função de onda num novo instante t e numa nova posição x duas linhas, que era o que a gente estava querendo obter desde o início. Rearranjando esses termos aqui, ó, veja que eu só mudei as posições para colocar mais em evidência esse psi daqui para cá, né? Nós vamos ter mais claro isso, né? Que eu estou partindo de um instante inicial e de uma posição inicial e indo para um outro instante t e uma nova posição x duas linhas. Só repetindo a última expressão que a gente obteve no slide anterior, tudo isso aqui que entra multiplicando o psi de x' t0, eu vou chamar de k, tá? E esse k, ele vai depender do t e do t0 aqui, e ele vai depender do x' e do x duas linhas também, né? Então, é um k que guarda uma dependência com instante inicial e instante final, e posição inicial, posição final. Esse K, gente, que é tudo isso aqui, a gente chama de propagador, tá? É um termo chamado de propagador. Ele está representado aqui usando a representação ondulatória, né, das funções de onda, e ele está aqui representado usando a notação de Braz e Katz. Mas percebam que aqui eu tenho as funções de onda dependentes da posição. Aqui eu tenho a função e aqui eu tenho o conjugado dela. Então, note que esse propagador, ele não depende do estado inicial do sistema e é completamente definido conhecendo-se o potencial. Por que eu preciso do potencial? Porque essas funções de onda aqui, dependentes da posição, elas só são determinadas a partir do momento que eu conheço aquele potencial V de x. Você se lembra que a gente fez isso quando resolveu a equação de Schrödinger nas aulas anteriores, né? E eu preciso conhecer também o espectro de autovalores do operador hamiltoniano que vai entrar aqui nessa posição, tá? Então, se você conhece o potencial e o espectro de autovalores, você está bem definido aqui o propagador, né? Por que ele fala que não depende do estado inicial? Porque você pode definir qualquer um dos estados como sendo o estado correspondente ao T0, tá? Então, nesse sentido que ele está dizendo que não depende do estado inicial. E aí a gente percebe o seguinte, ó, que a evolução temporal do sistema ela vai ser bem definida, porque aquele propagador ele está bem definido, né? Uma vez que você conhece o propagador e o que você chama de estado inicial, tá? Então, você olha e fala assim, olha, esse aqui é o estado inicial. Como eu conheço o espectro de energias, como eu conheço o potencial, aquela função do propagador, ela fica muito bem definida, tá? Então, é só você aplicar sobre um estado inicial bem conhecido e você sabe exatamente onde é que você vai chegar, tá? Então, nesse sentido,
a teoria de Schrödinger é uma teoria causal ou determinística tão boa quanto a mecânica clássica, tá? Ela deixa, nesse sentido, de ser probabilística e passa a ser determinística, desde que o sistema quântico permaneça isolado e não perturbado. Ora, se o sistema vai ser não perturbado, significa o quê? Que eu não posso fazer medidas nesse sistema. Então, é assim, desde que eu não meça, o sistema se comporta de uma forma determinística, tá? Qual que é o problema? A grande diferença entre a mecânica clássica e a mecânica quântica é exatamente quando a gente efetua a medida, porque quando eu efetuo a medida, eu perturbo esse sistema e ele vai colapsar em algum autoestado, tá? Que aí não há o que fazer, né? Então, na mecânica quântica, o sistema é imediatamente projetado em um autovetor correspondente aos autovalores da grandeza física medida, o que destrói qualquer efeito de causa e efeito anteriormente previsto, né? Então, assim, o sistema é determinístico desde que eu não faça a medida. Mas aí, quando eu faço a medida, eu vou colapsar em um dos autovalores. O que ele quer dizer aqui é que aquela função de propagador é uma função que se comporta exatamente como a mecânica clássica, antes da gente fazer a medida. Bom, vamos dar mais uma olhadinha para esse propagador aqui, que ele também pode ser escrito da seguinte forma. Ó, aqui eu estou repetindo a expressão anterior, tá? E eu estou, uma vez considerando essa relação, eu posso dizer o seguinte, olha, este é o resultado, tá? Desse elemento de matriz quando eu uso o operador hamiltoniano aqui, ó, no instante t e no instante t0, certo? Estou simplesmente separando essa exponencial em duas, tá? Aplicando uma das exponenciais aqui no instante t, porque corresponde à posição x duas linhas, e aqui a outra no instante t0, porque corresponde à posição x', tá? Então, você pode verificar que, fazendo essas considerações, eu chego exatamente na expressão ali de cima. E aí, se a gente encarar essa expressão do ponto de vista da representação de Heisenberg, ou seja, a representação de Heisenberg leva em conta que quem evolui no tempo são os operadores. E aí, olhando para essa função, essa exponencial corresponde à função de evolução temporal, né? Olhando para essa expressão, eu poderia imaginar o quê? Que este aqui que é o autovetor, né? Evoluído no tempo. Por quê? Na representação de Heisenberg, a gente tem que lembrar que os vetores da base, eles se movem. Lembra? Quando a gente tem o operador estático, né, como uma constante de movimento, a base também, os vetores da base também, eles são constantes, eles não evoluem no tempo, para que eu tenha sempre aquele alto valor, né? Agora, quando eu vou para a notação de Heisenberg, que o operador ele vai obedecer a uma evolução temporal, então a própria base tem que obedecer também a mesma evolução temporal. Para quê? Para que o espectro de alto valor se mantenha constante nas duas representações. Então, se a gente encarar essa expressão do ponto de vista da representação de Heisenberg, então esses autovetores da base, eles são reescritos, tá? Como o autovetor na representação de Schrödinger vezes o operador de evolução temporal, né? Então, a gente vai lembrar que esses vetores da base passam a se mover e eles vão se mover de acordo com essa expressão aqui, tá? Evolução temporal aplicada sobre o autovetor da base. E aí, dessa forma, na representação de Heisenberg, é que estou reescrevendo a expressão, as duas expressões anteriores que a gente obteve. Aqui não é uma soma, tá? É reescrevendo essa expressão do slide passado e essa expressão do slide passado,
tá? O que nós vamos poder escrever? Bom, aqui é o autovetor da base na representação de Heisenberg. Então, repare, tá aqui o autovetor da base na representação de Heisenberg, certo? De modo que esse propagador, então, se eu retirar aqui, né, a relação de completeza, esse propagador, então, ele vai ser reescrito dessa forma. Veja que nada mais é do que a projeção, né, do estado inicial sobre o estado final. E o que significa essa projeção? É aquele coeficiente, não é, que nos dá uma amplitude de probabilidade, tá? Por isso aqui essa expressão mostra que o propagador mede a probabilidade, na verdade, a amplitude de probabilidade, né? Do sistema que estava numa posição x' no instante t0, ser encontrado depois na posição x' no instante t. Então, veja, pessoal, que esse propagador aqui, ele considera tanto a evolução temporal quanto a translação, as duas coisas ao mesmo tempo, né? Então, ele vai levar de um estado t0, x0, para um instante t na posição x'. E quando eu tenho, então, essa expressão, eu percebo que o propagador, ele me dá uma amplitude de probabilidade dessa transição aqui acontecer, tá? Por isso que essa expressão, ou essa função, né, ela é chamada de amplitude de transição. Outra interpretação possível para essa expressão é encarar o conjunto, ou a base, né? x' t0 e x' t como duas bases diferentes. Então, na representação de Heisenberg, a evolução temporal é uma operação de transformação de uma base para outra, conectada por um operador unitário, que é justamente o operador de evolução temporal. Repetindo aqui só essa expressãozinha do slide passado, e aí a gente vai mudar um pouquinho a notação, tá? Ao invés de chamar de instante inicial, eu vou chamar de um instante t', tá? E ao invés de chamar de um instante t, eu vou chamar de um instante t duas linhas, ou t três linhas, como tá representado aqui embaixo, tá? Ao invés de e aí o x' e o x', eles se mantêm, tá? Então, eu só troquei isso, t', t duas linhas, dizendo o seguinte, ó, isso aqui não precisa ser necessariamente um instante inicial, pode ser um instante t' qualquer, que vai me levar a um próximo instante t duas linhas qualquer, né? E aí, eu vou pegar essa expressão e vou colocar o operador identidade aqui, ou a relação de completeza da base, né? Então, essa é a relação de completeza, né? Quando a gente está no espectro contínuo, lembra que a somatória, ela se transforma em integral. Essa é a relação de completeza. E nós vamos ter, então, nós vamos poder reescrever esse propagador. Veja que aqui, ao invés de x duas linhas, eu já estou pondo x três linhas, tá? É um próximo instante, uma próxima posição. Então, x três linhas, t três linhas, x', t'. Então, esse aqui é um propagador, né? E aí, eu uso a relação de completeza nesse propagador, colocando aqui, ó, x duas linhas, t duas linhas, o produto externo deles, né? Integrado em todas as posições. E eu estou imaginando, ó, que três linhas é maior do que t duas linhas, que é maior do que t', tá? E aí você vai observar que nessa expressão a gente ficou, na realidade, com dois propagadores, né? Um propagador que leva de x', t' para um x duas linhas, t duas linhas, e um outro que leva de x duas linhas, t duas linhas, para x três linhas, t três linhas, tá? Então, é uma evolução temporal que seria de x', t' para x três linhas, t três linhas, como está escrito aqui.
a gente colocou um passo a mais nessa evolução, né? Passando por esse estado x duas linhas, t duas linhas. Isso representa aquela propriedade de composição que a gente já viu tanto para a evolução temporal quanto para a translação nas posições, né? Então, a gente pode dividir esse intervalo de tempo num número tão grande quanto eu queira de partes, né? De modo que eu posso ter intervalos infinitesimais. Então, veja, eu posso partir de um mesmo estado inicial para um mesmo estado final, tá? Porém, o caminho por onde eu vou passar vai depender de quem que eu vou colocar aqui no meio, certo? Então, e aí eu crio uma coisa probabilística, né? Parto de uma situação inicial para uma situação final, mas eu posso ir através de vários caminhos, que é o que está representado aqui, ó. Eu parto de uma situação inicial, x1, t1, tá? Para uma situação xn, tn qualquer. Agora, a depender do número de passos que eu coloco e da posição desses passos, né? Eu posso estar, ó, percorrendo de formas diferentes esse caminho, tá? Então, para cada segmento de espaço-tempo, nós temos mais do que um caminho possível, de modo que a transição de x1t1 para xn-tn, ela precisa considerar todos os caminhos possíveis, tá? Cada caminho possível é um conjunto de probabilidades que a gente tem aí. Isso, gente, foi só para dar uma ideia de como todo esse tratamento que a gente viu de evolução temporal e translação, tá? Quando eu levo para a representação de Heisenberg, ele abre novas possibilidades da gente encarar essas transições. E esse tratamento, né, ele foi considerado por Feynman quando ele propôs essa formulação, né, das integrais de trajetória, onde o caminho clássico, que é representado por essa linha contínua aqui, seria o tratamento de acordo com a mecânica clássica, é apenas um dos infinitos caminhos possíveis entre os estados considerados. A gente não vai ver em detalhes esse formalismo, tá? Nós estamos falando aqui só para você ter uma ideia. Quem for depois se aprofundar em teoria quântica de campos já teve uma noção inicial aqui. E quem não fosse aprofundar já teve uma noção assim, para dar uma ideia do que se trata mais tarde se quiser estudar, tá? Não está no escopo de teoria quântica a gente se aprofundar nesse tópico, tá? Foi só para dar uma noção e a gente vai ficar por aqui na aula de Na próxima aula, a gente vai para o item 2.6 do capítulo 2, que ela vai ser a nossa penúltima aula sobre o capítulo 2. Até lá!